E aí galera, aqui é o David. A ciência com certeza melhorou nosso entendimento do mundo enormemente, mas ainda existem muitas coisas que simplesmente não parecem ter explicação e continuam a intrigar os estudiosos por décadas. Fenômenos sem explicação fascinam os leigos e representam o objeto de estudo para a ciência. Não são raros os casos em que ela consegue decifrar esses enigmas, mas também há ocasiões em que o conhecimento humano falha em explicar esses mistérios. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre estes fenômenos. Conheça agora as 4 descobertas misteriosas que os cientistas não conseguem explicar. Pedras de cervo. Variando entre 1 e 4 metros de altura, as pedras de cervo se espalham por regiões da Sibéria e Mongólia. Ao todo, foram contabilizadas cerca de 1.200 dessas estruturas, que possuem esse nome já que algumas delas incluem imagens de cervos voadores. Nômades da Idade do Bronze, por volta de 3.000 anos atrás, devem ter sido os responsáveis por sua construção. Além de cervos voadores, as estruturas também contêm imagens de pessoas, veados e também de alces. O Sol e a sua Lua podem ser outras representações, mas não se tem certeza ainda sobre isso. O grau de detalhamento dessas inscrições mostra que elas eram feitas por pessoas com tecnologia bastante avançada para sua época. Sua finalidade não é realmente bem conhecida ainda, mas especula-se que sejam uma espécie de cemitério antigo, já que sempre aparecem agrupadas. Cone no Mar da Galileia. Uma gigante estrutura de pedra monumental foi descoberta sob as águas do Mar da Galileia, lá em Israel. Os arqueólogos ficaram intrigados quanto à sua finalidade e até mesmo há quanto tempo teria sido construída. A misteriosa estrutura é em forma de cone, feita de pedras de basalto. A pedra pesa cerca de 60.000 toneladas, disseram aí os pesquisadores, e isso faz com que seja mais pesada do que a maioria dos modernos navios de guerra. Com quase 32 pés, que são 10 metros de altura, tem um diâmetro de cerca de 230 pés, 70 metros. Para ter uma noção da perspectiva, o círculo de pedras de Stonehenge exterior tem um diâmetro de apenas metade disso. Trata-se de rochas empilhadas em cima uma das outras. Estruturas como estas são conhecidas noutras partes do mundo e são por vezes usadas para marcar enterros. Os investigadores não sabem se a estrutura recém-descoberta foi utilizada para este propósito. A estrutura foi detectada pela primeira vez no verão de 2003, durante uma pesquisa sonar de porção no sudoeste do mar. Mergulhadores já foram investigar, escreveram os pesquisadores na última edição da revista International Journal of Nautical Archaeology. A inspeção por mergulho revelou que a estrutura é feita de pedras de basalto de até 1 metro de comprimento, sem padrão de construção aparente. Escrevem aí os pesquisadores em seu artigo. As pedras têm rostos naturais sem sinais de corte ou de cinzelamento. Da mesma forma, não encontramos qualquer sinal de arranjo ou paredes que delimitam essa estrutura. Eles dizem que é definitivamente construída pelo homem, e provavelmente, pessoal, foi construído em terra, só depois que foi coberta pelo Mar da Galileia com a subida do nível do mar, tá? A forma e composição da estrutura submersa não se assemelha a qualquer recurso natural. Concluímos, portanto, que é feita pelo homem e pode ser chamada de um monte de pedras, escreveram aí os pesquisadores. E por enquanto existem praticamente apenas perguntas. Quem construiu a estrutura? Quando ela foi construída? Qual o seu propósito? Ela foi construída em uma região já submersa ou em uma região em que mais tarde foi submersa? Pois é, os arqueólogos têm alguns palpites, baseado aí no conhecimento que tem sobre a região. A localização da estrutura, próxima a um antigo canal do Rio Jordão, em uma região que foi importante economicamente na Era do Bronze, além aí da semelhança com outras estruturas submersas de pedras daquela época, faz pensar que a mesma tenha sido feita entre os séculos 4 ou 3 antes da Era Comum. As pedras de basalto usadas naquela estrutura, com cerca de 1 metro cada, não precisaram viajar muito. Existem locais de onde elas podem ter sido extraídas a poucas centenas de metros da região da descoberta. Boneca de coco. Uma reportagem do WKMG News 6 em Orlando, em fevereiro do ano passado, destacou a história bizarra de Bruce Robertson, que encontrou uma boneca muito estranha nas areias ensolaradas do Cabo Canaveral. Robertson estava passeando pela praia quando encontrou o estranho objeto. Era uma coisa de aparência extravagante, com uma cabeça cortada e corpo feita de cocos e varas no lugar de pernas, parecida com uma aranha. E galera, o News 6 o descreveu como um totem misterioso. Ele também tinha penas, assim como o que parecia ser pele de cobra. No entanto, o que realmente incomodou Robertson foi a boca da coisa. Como ele disse durante a entrevista, tinha dentes humanos de verdade, isso mesmo que você ouviu. Depois de tirar algumas fotos e perguntar por aí, Roberts lançou a monstruosidade de coco de volta ao oceano.
Ele pensou que fosse talvez algum tipo de boneca voodoo bizarra, algo aí maléfico. Estranhamente, ele começou a se arrepender dessa decisão. Depois de um pouco de pesquisa online, ele decidiu que poderia não ser um objeto amaldiçoado, mas sim uma representação de um deus-aranha africano, possivelmente usado como um talismã de boa sorte. E aí, se fosse você que tivesse encontrado essa boneca voodoo, esse deus-aranha africano, o que você teria feito? Teria jogado, lançado ele ao mar, teria tocado fogo? Conta aqui nos comentários que eu tô curioso pra saber. Bom, neste caso, ele provavelmente estaria se referindo a Anansi, uma figura do folclore da África Ocidental e do Caribe que dizia ter a forma de uma aranha, e era o deus de todo conhecimento de histórias. Certamente é uma possibilidade. Não está claro de onde a boneca veio, para que ou para quem era, ou se alguma vez teve a intenção de ser considerada má. Dito isso, o dono de uma livraria africana em Cocoa, lá na Flórida, parece bastante certo de que a assustadora efígie também incorpora pele humana junto com os dentes. Montanhas que foram esculpidas por gigantes. Não há muito para ver entre as estradas em Duldarga, uma localidade rural na Rússia além de montanhas. As montanhas valem a pena ver se por acaso você um dia se encontrar nessa parte remota do mundo. Eles estão cobertos por estranhas indentações e marcações que algumas pessoas interpretaram como representações de mãos humanas. Algumas pessoas foram tão longe quanto dizendo que são impressões de mãos, embora isso seja certamente impossível, até porque caso isso realmente fosse comprovado, essas mãos deveriam ser inimaginavelmente enormes e maiores do que as nossas. E funcionários de um museu próximo do local disseram que não há nenhuma estrada ou caminho que os leve diretamente àquelas montanhas, o que pode explicar o porquê de tão poucas pesquisas realizadas nas formações rochosas. Será que alguma civilização antiga esculpiu essas rochas? Fica aqui a dúvida e comenta aqui embaixo para eu entender isso junto com vocês. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Bom, espero que tenham gostado, já deixa o like aqui pra fortalecer o crescimento do canal, compartilha com quem gosta de entender esses conhecimentos, não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.